Educação à distância, mudando realidades. Olá, como vai? Eu sou o professor Valderson Amaro Lima. Essa é a nossa disciplina Metodologia da Pesquisa Científica do curso de pós-graduação em Gestão e Educação à Distância. Eu sou uma pessoa parda, de 1,63 m, uma estatura mediana, utilizo a cabeça raspada, utilizo barba e estou vestindo nesse momento uma camisa azul e uma calça caqui. O sinal que me representa na comunidade surda é este, Valderson. Eu estou neste momento nos estúdios do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, e ao fundo nós temos uma parede branca com as iniciais EAD, Mudando Realidades, na tonalidade verde. Essa é a apresentação da nossa disciplina e eu te convido a acompanhar um pouco aqui do planejamento que nós fizemos para a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. Antes, vamos conhecer um pouquinho da história do professor. Então, eu sou Valderson Amaro Lima, como já mencionei a vocês, tenho 34 anos, sou acriano, nascido em Rio Branco, com bacharelado, mestrado e doutorado na área de administração, especialista em educação empreendedora e também em docência na educação profissional e tecnológica. Sou professor do Instituto Federal de Rondônia desde 2014, ex-diretor de ensino dessa unidade e ex-diretor de educação à distância do IFRO. Talvez você se lembre de mim na disciplina de avaliação em EAD, onde eu fiz uma participação ao lado da professora Anabela Barbosa, conversando um pouquinho sobre os instrumentos de avaliação do INEP. Espero que você tenha essa recordação e que tenha sido proveitoso. Nessa disciplina, a gente vai falar especificamente sobre metodologia da pesquisa científica. É o título da disciplina, né? E que disciplina é essa? A nossa disciplina está dividida em 3 unidades, né? Nós temos a unidade 1, que está denominada Cientificidade, a unidade 2, que a gente vai tratar de planejamento de pesquisa, e a unidade 3, onde nós vamos abordar especificamente a parte de método. Por quê? Porque a metodologia da pesquisa científica, ela não se resume ao método. Ela se traduz, na verdade, em você compreender qual é a contribuição do método de pesquisa na construção do conhecimento científico. Então, por isso nós temos, primeiro, uma abordagem sobre cientificidade, para que você compreenda o que é ciência, como a ciência acontece, né, como é gerado conhecimento científico. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de pesquisa, que aí sim nós começamos a nos debruçar um pouco mais sobre como que a pesquisa acontece, como que ela é feita, quais são os elementos, quais são as partes de uma pesquisa, até nós chegarmos no método propriamente dito, quais são as abordagens metodológicas, né? Você com certeza já ouviu falar, abordagem qualitativa, quantitativa, estudo de caso, survey, né? Nós vamos ver um pouquinho de tudo isso na parte de método, mas antes disso a gente precisa compreender como que esse método se insere no processo de pesquisa científica. Então vamos tratar um pouquinho de ciência e um pouquinho de planejamento da pesquisa antes de chegar no método, tá ok? O que veremos aqui na unidade, então? Vocês chegaram à jornada do casulo, né? O curso GEAD, né, da pós-GEAD, ele está organizado para essa turma num modelo de jornada, né? Então, vocês estão chegando na unidade 7, que a gente denominou de casulo, vocês já tiveram outras etapas anteriormente, como, por exemplo, a disciplina de avaliação em EAD, né, que compõe essa jornada. E aí, nessa jornada do casulo, a gente vai ver especificamente a parte de construção do projeto de pesquisa de vocês, né? Mas antes disso, vem aqui. Na aula 1, a gente vai tratar, como eu falei, da produção do conhecimento científico e dos critérios de cientificidade. Por quê? Para que você compreenda por que a gente estuda metodologia da pesquisa científica, né? Depois a gente vai falar sobre o planejamento de pesquisa e aí você vai entender o que é pesquisa, por que a gente faz pesquisa, por que se elabora um projeto, né? Eu não posso pesquisar sem ter um projeto. Quais são os elementos de um projeto, tá? Até a gente chegar na parte do método. E aí a gente vai ver sobre como classificar as pesquisas, que é aquela abordagem mais tradicional, né? Quanti, quali, descritiva, explicativa, etc.
e também delineamento de métodos de pesquisa. E aí nós destacamos aqui 5 métodos, né? A pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, o levantamento de campo, também conhecido como survey, e o estudo de caso e pesquisação. Então, esses serão os delineamentos de método abordados na disciplina. São só esses? Não, existem outros, né? Inclusive, no material que vai ser disponibilizado para vocês, vocês vão ter acesso a outros métodos que existem para poder fazer o seu delineamento. Mas nós vamos abordar na disciplina esses, né, que foram elencados como os métodos principais e que vão ajudar vocês aí no caminho de vocês até o final do curso, tá? Avançando, nós temos então o nosso cronograma, né? A disciplina, ela teve início no dia 7, já está disponível para vocês o material e esse vídeo ele entra como complemento dessa organização, tá? Ela vai até o dia 6 de maio. Nesse íntere, você tem uma atividade de percurso do dia 13 ao dia 19, uma segunda atividade do dia 19 ao dia 25 e a avaliação regular no período de 30/4 a 5/5. Essa avaliação regular, ela está com uma data de 30/4 a 5/5, mas ela acontece à medida que você vai fazendo a própria disciplina. Porque como proposta da avaliação regular, a gente traz que você possa elaborar uma proposta de pesquisa, um projeto de pesquisa. Então, não completo, né? A gente vai definir quais são os elementos que você vai abordar nesse projeto que você vai entregar, mas ele não deve ficar para você fazer lá no final. Ele é um projeto que você vai fazendo ao longo da disciplina, a partir do momento que a gente vai explicando o que é um projeto de pesquisa, quais são os elementos que compõem um projeto de pesquisa. Você deve ir avançando também no seu projeto, na sua proposta, para poder entregar lá no final do prazo da disciplina, ok? A atividade 1, né, a atividade de percurso 1, ela tem valor de 25 pontos e ela está denominada A Ciência no Seu Dia a Dia, né? Uma atividade prática de sensibilização, tá? Para observar e mapear um processo científico do dia a dia. E aí nós destacamos o ato de cozinhar. Então a gente está fazendo, na verdade, um convite para que seja uma atividade interativa entre você e um membro da sua família. Filho, esposo, pai, mãe, etc. Quem você preferir, tá? Escolha o seu prato favorito e cozinhem juntos. Isso daqui é importante, tá? Porque a natureza da atividade é interativa. Observando e registrando o processo, né? Mas dessa vez com um olhar para os critérios de cientificidade. Então, existe ciência no ato de cozinhar a partir do momento que você tem diferentes elementos, né, que se misturam para poder gerar aquele prato final. Quais são as influências do ambiente nesse processo? Qual que é a influência da temperatura? Qual que é a influência do material que está sendo utilizado, tá? Não é trazer uma receita, tá? É você descrever esse processo, né, observando os critérios de cientificidade que você vai ver ao longo da unidade 1, ok? Como proposta da atividade 2, nós vamos trazer os elementos de planejamento de pesquisa, também no valor de 25 pontos. Aqui é um questionário online, que vai ser disponibilizado no ambiente virtual, e que vai tratar especificamente dos elementos abordados na unidade 2 da nossa disciplina, tá? A avaliação regular, como eu já adiantei, você vai trabalhar um projeto de pesquisa, né? E aí ele tem valor de 50 pontos, tá? É uma atividade em grupo. No ambiente virtual, você tem aí toda uma orientação em relação à composição desses grupos, como que você nos informa esses grupos. Tem um fórum que foi aberto especificamente para isso, para você indicar quem é o seu grupo, qual é o tema que você vai tratar, né, nesse projeto. E aí a gente vai trabalhar especificamente a formulação de um problema de pesquisa relacionado com esse tema, a construção de hipóteses ou especificação de objetivos. Hipótese está relacionado a método quant, né, e objetivos mais a parte qualia, embora existam objetivos no quant. Identificação de qual é o tipo de pesquisa que vocês vão fazer, né, quais são as variáveis e se vai ter ou não amostragem. E a elaboração da fundamentação teórica, né? Qual que é o corpo teórico, qual que é a base teórica que vai ser trabalhado relacionado com o tema que você escolheu.
elaboração também dos instrumentos e determinação da estratégia de coleta. Isso daqui a gente vai fazer em conjunto, né, a partir da parte do método, né, da unidade 3. Quando a gente estiver falando sobre quais são os métodos, a gente vai falar também sobre quais são os instrumentos e trabalhar junto com vocês a definição. E a determinação do plano de análise de dados, a previsão dos resultados e o cronograma de execução. Essa avaliação regular, ela tem uma proposta de ser uma atividade continuada, né? Então, existe uma sequência que vai acontecer nas disciplinas vindouras, na disciplina de tecnologias educacionais e na disciplina de texto didático, tá? Vocês vão iniciar o projeto na disciplina de metodologia da pesquisa e você vai dar sequência nesse projeto na disciplina tanto de tecnologias educacionais quanto de texto didático. Os dois professores que vêm na sequência dessa disciplina de metodologia vão dar continuidade a essa proposta e trabalhar com você a entrega final, né, lá no final do curso, tá? Então, ao infinito e além, né, a gente tem muito trabalho para fazer. Convido você a ficar ligado aí nos próximos vídeos, né, explicativos, também nos nossos encontros síncronos, que já estão definidos e já foi disponibilizado no ambiente virtual e aos nossos professores mediadores. Vamos lá. Educação à distância, mudando realidades.